dia aos irmãos. Vamos nos colocar de pé nesta hora, para nós darmos início ao nosso culto ao Senhor. Grande é o nosso Deus. Você tem a liberdade de cumprimentar este irmão que está do seu lado. Vamos juntos louvar ao nosso Deus, porque grande é o Senhor, grande as tuas misericórdias. Mais uma vez elas se renovaram pela manhã. Nós temos muitos motivos para agradecer e engrandecer o nosso Deus. Amém. Feche seus olhos nessa hora, vamos orar ao Senhor. Oh Deus, nós te exaltamos nesta manhã, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome, exaltamos na beleza da tua santidade, ó Deus, porque o Senhor é um Deus bom, fiel. Nós te exaltamos, Senhor. Diga palavras que eu adoro nessa hora. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade no nosso meio. A palavra do Senhor diz que quão agradável é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor se faz presente. Você crê? Vamos exaltar o Senhor nesta hora. Vamos cantar o coro desta canção. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Você pode aplaudir ao Senhor. 1, 2, 3. Nome que é sobre todo nome é o seu, Jesus. Introdução. Palmas ao Senhor. Faz aqui, vamos te adorar, te entregar nosso louvor. Sobre o trono sempre estarás, pois tu és o Rei dos Reis. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá. Com alegria para sempre celebrar. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. No louvor, a transformação, revelando o seu querer. Ouça o som, correntes quebrarão, o mal não suportará. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá. Com alegria para sempre celebrar. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular ao nome sobre todo nome. Em alto som
nome que está acima de todo nome é o do nosso Deus, aquele que venceu a morte. Hoje nós relembramos o sacrifício do Senhor na cruz, um alto preço por cada um de nós. Nós estamos seguros nessa verdade, firmados em Ti, Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Que segurança sou de Jesus, pois nele tenho paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou. Mediante o Filho que me salvou. Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história
Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Você pode erguer palavras de adoração ao nosso Deus. Diga: Tu és digno, Senhor. Oh, te adoramos. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche o nosso coração, Senhor. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. É neste amor que nós queremos estar firmados, amém? É nesse Deus que fez tudo, que faz e continuará fazendo por nós. Eu vou construir em Ti, Senhor. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Declare: eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor.
firmada nessa rocha que é inabalável. Tudo pode ser abalado, mas o céu continua inabalável, porque o nosso Deus está no controle das nossas vidas. Ele é o Rei eterno, é a Ele quem nós adoramos, é aquele que nós levantamos nossas mãos, é para Ele, tudo vem dEle, tudo é por Ele. Oh, vamos declarar que nós vamos construir a nossa vida nele. Declare: eu vou construir. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Oh, aleluia! Aplauda essa rocha. Rocha firme é o Senhor. Aleluia. Quantos têm palavras de gratidão aqui nessa manhã? Você pode trazer à sua memória tudo que o Senhor já fez por você, tudo que Ele derramou naquela cruz. Ele se derramou por nós. Nós temos gratidão no nosso coração, Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as mãos e louvar esse Deus. Nós erguemos a nossa voz a Ti em louvor e adoração, Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que é fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor.
tuas mãos a Ele. Sei que é simples, para o Rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Você está vivo, você pode louvá-lo. Se você está vivo, você pode louvá-lo. Que o meu coração não se envergonhe e cante essa canção, Pois sei que há fôlego nesses. pulmões. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Essa é a oportunidade que nós temos nesta manhã. E que o meu coração Não se envergonhe, erga tuas mãos, não se envergonhe e cante ao essa Senhor. Pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. E então vou levantar as minhas mãos e louvar. Pois tudo que tem é um aleluia. Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Aleluia. Fale com o Senhor, o Espírito Santo está neste lugar. Espírito Santo, nós precisamos do teu abraço nesta manhã. Espírito Santo, nós precisamos do teu abraço nesta manhã. Nós precisamos do derramar da tua presença nesta manhã. Precisamos da tua glória, Senhor. Precisamos, ó Pai, entrar além do véu no santo lugar. No Santo dos Santos é o nosso lugar de presença, de habitação. Nós levantamos as nossas mãos, pois como diz o Salmo, Senhor, aqueles que estão na sepultura não podem te louvar, mas a tua palavra também nos diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego em gratidão à vida te louva, te exalta, levanta o teu nome mais alto. Nós estamos aqui nessa manhã para dizer isso. Nós louvamos o teu santo nome, nós exaltamos o teu santo nome, Senhor. Nós queremos mais da tua presença em nossa vida. Nós não podemos nos contentar, ó Deus, com aquilo que é raso. Não podemos nos contentar com aquilo que é rotina, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, avançar em tua presença, crescer de glória em glória. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o teu Espírito venha agora, Senhor, abraçar a vida de cada um dos meus irmãos nessa manhã. Senhor, nós queremos orar agora, Pai, pela família do Marcelo, Senhor, que nesse momento está contigo, que se encontrou com o Senhor nessa madrugada, Senhor. Que o Senhor venha abraçar a vida da irmã Cláudia, seus filhos, seus familiares, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, venha realmente trazer conforto, consolo aos corações. Nós pedimos para que teu Espírito Santo faça a obra de consolar, ó Deus, de fortalecer a vida deles, em nome de Jesus. Eu queria te convidar, meu irmão, a pegar na mão de alguém próximo a você. Nós temos alguns irmãos precisando da sua oração, e eu queria que você orasse como se fosse você, ou como se fosse alguém da sua família, porque de fato é alguém da sua família. Na próxima terça-feira, nosso irmão Messias vai passar por uma cirurgia, vai precisar fazer uma ponte de safena. Será que você pode orar pela vida dele? Será que você pode interceder para que Deus coloque as mãos nas mãos dos médicos e tudo corra bem? Nós tivemos agora o nosso irmão Ramon, está internado em Oliveira, marido da nossa irmã Helena, né? Irmãos aqui da igreja assim há tantos anos. Está ali naquele momento assim, a gente não sabe qual é a gravidade do estado dele, mas nós sabemos que o Senhor não perde o controle da situação, e a gente pode orar pela vida deles. Tem um pedido de oração para uma irmã aqui chamada Giovana também, que vai fazer uma cirurgia no estômago nessa quarta-feira. Eu queria que você agora fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça e juntasse a sua fé com a fé do seu irmão aí, e abrisse a sua boca em oração por essas vidas.
para que o Senhor venha colocar as mãos, que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha tomar frente de toda e qualquer situação ali hospitalar. São membros da nossa família da fé, membros da nossa família em Cristo, que você venha interceder. Se você conhece mais alguém, que às vezes aqui eu não falei, você também tem essa oportunidade nessa hora, de orar pela vida deles. Vamos orar. Eu quero ouvir o som da sua oração subindo aos céus nessa manhã. Abre os seus lábios em oração, não fique esperando a minha oração. Abre os seus lábios em intercessão. Apresente a vida desses irmãos ao Senhor. Você que está aqui é um privilegiado, você está vivo, você está forte. Você às vezes pode estar olhando para aquilo que não está bom na sua vida, mas você deveria olhar para tantas coisas que estão bem na sua vida, e deixar esses pulmões louvarem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e interceder por aqueles que precisam, e orar por aqueles que estão ali numa situação que às vezes a agenda não importa, os planos não importa, aquilo que está acontecendo no mundo não importa, o que eles precisam de um milagre do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos aqui nesta manhã, porque essa casa será chamada casa de oração, não é casa de outra coisa a não ser de oração e adoração. E nós, como igreja de Jesus, estamos aqui nessa manhã, clamando aquele que pode fazer, aquele que pode nos ouvir. Nós oramos nessa manhã pedindo para que o Senhor venha com a tua mão intervir na vida desses irmãos hospitalizados, aqueles que estão precisando do Senhor. Nós queremos orar, ó Deus, para que o Senhor faça a tua vontade, e nós pedimos ao Senhor que sejam restaurados, que saiam bem, que haja, Pai, em nome de Jesus, uma restauração completa de saúde. Usa cada pessoa, Deus, em nome de Jesus, ali naqueles hospitais, naqueles momentos de cirurgia. Usa eles, ó Deus, como instrumentos em tuas mãos. Que acima da mão de um médico, o médico dos médicos, venha estar ali operando a vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, aquele que está enfermo, aquele que precisa de algo do Senhor, milagres do Senhor, o Senhor está atento para ouvir as orações. Que as orações que estão subindo neste lugar rompam os céus, ó Pai, nessa manhã. Cheguem até o trono e nós venhamos encontrar favor do Senhor, graça do Senhor. Nós nos humilhamos na tua presença, ó Deus. Não temos direitos nenhum perante o Senhor, mas nós clamamos mediante as promessas do Senhor, clamamos mediante a palavra do Senhor, clamamos mediante aquilo que o Senhor nos diz a respeito do teu caráter e do teu poder, debaixo da palavra do Senhor. E no nome de Jesus nós oramos como igreja nessa manhã. Se você crê comigo, diga amém. Você tem liberdade, meu irmão, também agora, para trazer ao Senhor dízimos, ofertas, enquanto os irmãos vão cantar mais uma vez o coro dessa canção. Faça isso em obediência ao Senhor, faça isso em adoração a Ele. Vamos declarar: então vou levantar as minhas mãos e louvar. É o que eu tenho ao Senhor. Tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além De um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, que daríamos nós ao Senhor. De um coração cantando Aleluia, aleluia.
Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã de todo o seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus, pode se assentar. Paz do Senhor, meus irmãos. Antes da gente ir para os nossos avisos, eu quero só reforçar que está chegando o retiro de inverno dos nossos jovens e adolescentes. Quero avisar você para que tem aí seus filhos, você que é jovem, adolescente, para vocês se inscreverem, vai ser avisado aqui. Mais um aviso que a equipe me pede é que você que tem disponibilidade para trabalhar, ajudar, servir nesse evento, você pode procurar aqui a equipe, está aqui o Jeff, a Duda, você pode procurá-los para você estar ali como um voluntário. Tem diversas frentes que você pode ajudar e a liberação de vagas de participação é de acordo com a quantidade de pessoas que estão ali disponíveis para ajudar para uma melhor organização. Nós também estamos fazendo no dia 27 de junho às 15 horas, lá no nosso sítio, o último sábado de junho, nós vamos ter o batismo, né? A gente tem um bom número de irmãos que vai ali ser batizado, você é convidado para estar lá, tá bom? Digam comigo, 27 de junho, bem forte, 27 de junho, 15 horas. Às 13h30, antes do batismo, a gente tem um encontro lá, com todos os que vão se batizar, todos que ministraram o discipulado para quem vai se batizar, e se tiver pessoas aqui na igreja, que estão congregando conosco de janeiro para cá, você tem um encontro com a gente lá, às 13h30, no mesmo dia do batismo, às 13h30, você pode, e eu preciso saber que você vai, tá? A gente está com a equipe de boas-vindas ali, ó, eles estão ali identificados na porta, ali atrás, você pode passar o seu contato para eles, dizendo, ó, eu comecei a congregar na igreja a partir de janeiro, para que você esteja com a gente lá. Se você não fizer isso por meio deles, aí você tem um QR Code de fundo, no fundo verde, atrás da sua cadeira, você pode se inscrever por lá também. Se você tiver dúvida de como faz isso, a equipe está aqui para te ajudar. Amém? Vamos ver nossos lembretes aqui, depois nós vamos passar para a palavra. Paz do Senhor, igreja! Sejam muito bem-vindos! O nosso culto é gravado e transmitido. A permanência no local autoriza o uso de imagem. Se inscreva no nosso canal do YouTube e nos siga nas redes sociais. Você que está nos visitando pela primeira vez, fale com a gente, temos um presente para você. Ninguém foi feito para caminhar sozinho. Por isso, queremos convidar você para participar de um dos nossos grupos familiares. Eles acontecem em vários bairros da nossa cidade, de segunda a sexta. Tem sempre um grupo esperando por você. Domingo é dia de estarmos juntos. Às 8h30 da manhã, Escola Dominical. Logo após, às 9h30, acontece o nosso culto de celebração. E às 19 horas, nos encontramos novamente no culto da noite. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Você está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Nós queremos também aqui lembrar, eu estive lá,
do encontro de casais, dia dos namorados. Que Deus, pastor de casais, está lá atrás, João Carlos e a Natália, né? Deus abençoe a vida de vocês. Eu tenho 40 anos de casado, aprendi muita coisa lá, muita coisa. Que Deus continue abençoando vocês, o Espírito Santo usando vocês para trazer coisas que Deus quer para nós. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós nessa manhã. Nós perdemos o nosso irmão Marcelo, mas Deus ganhou, não é? E quando Deus ganha, é celebração, é vitória, é bênção. Querido Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos. Te louvamos pela vida, te louvamos pela tua presença, te louvamos pela graça do Senhor, te louvamos pela misericórdia do Senhor, te louvamos pelo teu amor incondicional, infinito. Se nós estamos aqui, é porque a tua permissão estava liberada sobre nós. Se estamos aqui, é porque o Senhor quer falar conosco. Senhor, fala com a gente. Nós precisamos de ouvir, nós precisamos de praticar, nós precisamos de vencer os obstáculos que vêm sobre nós. Sem a tua presença nós não podemos. Nos abençoa nessa manhã, fala conosco nessa manhã. Senhor, tira de nós coisas que jamais nós podemos tirar, e coloca coisas dentro de nós que jamais nós podemos colocar. Só o Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor é para o Senhor para todo sempre, em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre Efésios, né? Capítulo 5. Nós vamos ler aqui o verso 22. É uma instituição que Deus criou, né? É uma instituição necessária para todo ser humano, mas muitos estão abandonando essa instituição, estão sofrendo porque abandonou, estão sofrendo porque não foi cumprido um papel que Deus planejou para a família. Falar de família é algo bom, é porque Deus nos ensina, porque de nós temos muito que aprender com a nossa família. Como eu falei, eu tenho mais de 40 anos de casado, eu tenho muito que aprender, porque um lugar que você erra e nós erramos muito é dentro da nossa casa. Aqui dentro da igreja não erra. Nosso trabalho erramos, mas a porcentagem é muito pequena. Então, falar de família, nós falamos porque é graça de Deus sobre nós. Se a minha família está um pouco abençoada, é graça de Deus sobre essa família. E eu quero ler alguns versículos, eu quero te dar 2 exemplos aqui, para nós iniciarmos, né? A família tem jeito. Primeiro, por causa de Deus, e por causa de pessoas que se levantam para ser usado por Deus. Às vezes você está esperando de alguém de fora, da sociedade, não vem, porque Deus quer, e homens ou mulheres de Deus se empenham para isso. Leia aí comigo, acompanhe comigo, né? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Nós vamos aprender isso aqui, porque eu falo assim, por que o apóstolo colocou logo as mulheres colocando submissão? Você vai entender isso. Marido, por quê? O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos,
amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante vós, cada um por si também, ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais, ao Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai, tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Tem um homem que ele escreve algo assim, preste atenção. Aonde quer que você esteja, esteja por completo. Viva intensamente todos os momentos que acreditam serem a vontade de Deus. Essa frase, eu olho e entendo que representa muito bem a vida do apóstolo Paulo. Vou te dar dois exemplos, um atual e o outro antigo. O atual tem o mesmo efeito e o antigo tem o mesmo efeito. Eu conheço um pastor renomado aqui no Brasil, um homem de Deus, que ele converteu no presídio, membro da facção Comando Vermelho. Ele casou dentro da igreja, casou no presídio, converteu dentro desse presídio, tem famílias e é líder de uma grande igreja no Brasil. Quem sabe ele é o Juliano Fraga, né? De vez em quando eu vejo o testemunho dele. Um homem muito usado por Deus, conheceu, pastor? Esse homem converteu dentro do presídio. Agora o apóstolo Paulo, a vida desse homem, né? Desse pastor que converteu, né? Ele adquiriu uma família. Primeira coisa que ele converteu, ele adquiriu uma família, filhos, e prega a favor disso. Agora, e Paulo? Eu vou contar o contexto de Paulo para você ver que se você falar assim, não, eu preciso me posicionar para que Deus me use, tanto para minha casa como para fora. O apóstolo Paulo converteu na estrada de Damasco, se tornou o maior missionário, fundador de muitas igrejas. O ministério de Paulo durou mais ou menos 30 anos. O período de suas viagens de fundação de igreja, pregação ativa, corresponde mais ou menos de 14 a 15 anos. Entenda isso, para você entender que tem jeito para nós. O ministério dele, ele durou fora mais ou menos 14 ou 15 anos, até ser preso em Jerusalém em 57, depois que Jesus morreu. Ele viajou 14 mil quilômetros em condições precárias. Não tinha avião, não tinha carro, ou era na canela, ou era nas costas do burro e tal. 14 mil quilômetros. Aí nós já podíamos ir embora da igreja, podia parar, mas Deus tem mais. Ele ficou detido 2 anos, Cesareia. Ele foi para Roma, prisão domiciliar 2 anos. Historiadores relatam que ele ficou na segunda prisão, uma prisão mais severa, e dali eles o matou. Ele ficou mais ou menos 5 anos. Olha o contexto desse homem, de dentro da cadeia, o maior líder, de dentro da cadeia,
ele podia falar em alegria. Carta aos Filipenses. Ele pastoreava igrejas de dentro da cadeia. Não tinha celular, tudo precário. Ele fez muitos discípulos, muitos, entenda isso. Tinha igreja nas casas, grupos familiares, entenda isso. Eu estava conversando, o Marcelo foi, né, esse que faleceu, ele falou assim: pastor, eu vou deixar uma palavra para o senhor aqui. Essa igreja Evangelho da Paz é a igreja de Deus. Eu fui muito bem recebido e fui muito bem cuidado através dos grupos familiares. O apóstolo Paulo tinha grupos nas casas, igreja nas casas. Ele não era casado, isso não está provado. A Bíblia não fala quase nada da sua família, mas de dentro da cadeia, preocupava com o procedimento e o viver da família cristã. Lá Paulo traz algo de Deus para mim e para você. O passado é o presente. Juliano Fraga converteu, saiu da cadeia. E Paulo lá dentro da cadeia, ele traz para nós hoje como consertar a sua família. O que está errado dentro da sua família? O que precisa de fazer dentro da sua família? Qual que é o papel do homem? Qual que é o papel da mulher? Qual que é o papel do filho? Lá de dentro da cadeia. Quantos mil anos tem isso? E olha, deixa eu te falar uma coisa. Hoje Deus colocou no meu coração de não falar nada a respeito negativo que existe dentro da família cristã, que está o mesmo quase porcentagem da família de fora. Eu falei assim: Deus, eu me recuso a falar isso. Não vou falar nada, coisas absurdas que acontecem dentro da nossa família. Eu quero falar aquilo que o apóstolo diz para nós há muitos anos atrás, que eu preciso entender isso, que a minha família tem jeito, não pode ser desculpa, eu preciso de encarar isso, eu preciso mudar a minha vida para mudar a minha família. Algumas verdades para nós, que traz alerta ao nosso coração, antes de eu pregar. Primeiro, o crente, ele é formado a partir de uma entrega a Cristo e não de um sistema religioso. Porque se nós olhássemos para o apóstolo Paulo, nós não poderíamos nem ler as cartas. Mas ele é um prisioneiro. Ele estava lá dentro? Não. O crente, ele é formado a partir de uma entrega. Lá dentro daquela cadeia, ele entregou e lá ele cumpriu a sua missão. Não espere sistema religioso para mudar a sua vida. Quem muda um ambiente é uma pessoa que se preocupa, que se entrega consigo mesmo e com outras. Podemos estar dentro, a realidade, de uma igreja e não investir na nossa família. Qual o investimento que você tem feito na sua casa? Podemos estar dentro da igreja e não fazermos nada para famílias na sociedade. Paulo preso, ele fez tudo o que tinha que fazer dentro do preço para a família na sociedade. Podemos estar dentro da igreja e a nossa família destruída, ainda preso nos vícios, ainda preso nos seus conceitos, ainda preso no orgulho, ainda preso na criancice. Tem casais aí que está com 30 anos, ainda está criança, parece que casou hoje. Precisamos amadurecer, está preso. E podemos estar vivendo um problema muito difícil e facilmente apresentar Jesus para quem não tem, e essa pessoa resgatar a sua família. Observando Paulo de dentro da cadeia, nos ensina muito. Não podemos esconder atrás das desculpas. Nossa família tem conserto, a nossa família tem jeito. Deus não vai formar uma coisa, uma coisa para falar assim, aqui vai dar. Não, é a partir de você.
Não, a partir de você. De dentro da cadeia, ele traz orientação até hoje para quem está livre para lutar para a sua família. Você quer lutar para a sua família? Eu vivo bem, mas eu quero viver melhor. Quero entender isso, que Deus tem melhor. O meu Deus que eu sirvo, que relata na Bíblia, Ele não é o Deus que te dá o pior. Ele tem o melhor. 3 pensamentos principais apresentam a epístola de Paulo aos Efésios. A posição exaltada pela graça de Deus no crente, que está lá em Efésios capítulo 1, do 3 a 8, é uma posição exaltada. Você só vai alcançar esse nível porque Jesus fez aquilo, e Ele prometeu aquilo para você. Mas a sua vivência, o seu comportamento, a sua entrega e aquilo que você precisa fazer, Ele não vai fazer, já foi liberado. Você ainda não viveu, porque ainda não entrou nisso aqui que eu vou falar para você. A verdade concernente ao corpo de Cristo. Primeiro, a carta de Paulo, ele vai falar o corpo de Cristo aos Efésios. Segundo, a partir da conduta individual, nós somos responsabilizados individualmente. Terceiro, a conduta social. Essa conduta que eu tenho individualmente, eu preciso mostrar para a sociedade que Cristo está vivendo em cada um de nós e que você é a carta escrita, o bom perfume de Cristo para a sociedade. Lá em Efésios 5, de 1 a 21. E a conduta doméstica está em Efésios 5, 22. Essa conduta doméstica, o que Paulo fala em Efésios nos leva a viver nas mais altas posições cristãs, se vivermos essas 3 condutas. Depende daquilo que nós vivemos. A orientação de Paulo só pode ser realizada se o casal for devidamente entregue a Cristo, se andarem em comunhão com Deus. O marido cristão ajuda a sua família a compreender melhor a graça de Deus. Você está vendo como que vai apertar eu e você? Hoje você vai ser apertado, mas vai ser apertado mesmo, para entender isso. O marido, ele vai ajudar a família a compreender a graça de Deus. Santidade de Jesus. O marido crente eleva a vida espiritual da esposa. A esposa representa a igreja. Gente, você mulher, você representa a igreja. E nós vamos aprender isso aqui, que se submete a Cristo, que recebe todas as bênçãos, toda a sorte de bênçãos espirituais. Em Efésios 5, 22, a esposa, o marido, os filhos, é uma família que representa a família de Deus. Ele usa Cristo e a sua igreja como modelo. A esposa submissão voluntária aos maridos, assim como a igreja submete a Cristo. Olha para você ver como que Deus é perfeito. Ele olha para você que é casal e fala assim: ó, você marido tem um papel a cumprir, você esposa tem um papel a cumprir, e você filho tem um papel a cumprir, mas você tem que olhar para a igreja, tem que olhar para Jesus. A esposa deve respeitar a liderança do marido. O marido, como cabeça, deve amá-la com amor sacrificial. Os filhos devem permanecer sob orientação dos pais, até se tornarem membros de outra família através do casamento. O conselho bíblico de Paulo funciona como um espelho para a dinâmica familiar. Paulo compara esses papéis no casamento ao relacionamento espiritual de Cristo como igreja. O que é o problema? O que causa problema? É que nós queremos ser igreja, queremos ter um relacionamento com Cristo, mas nós não queremos ser igreja dentro da nossa casa,
ter um relacionamento com a esposa aprovado por Jesus, que se torna a igreja de Cristo dentro da igreja. Quem está entendendo aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Está entendendo? Se não tiver, então eu vou chamar o pastor Vinícius, que ele vai explicar melhor. Mas irmãos, como Jesus derramou graça sobre nós, Ele derramou graça sobre nós. Ele falou assim: vocês não estão desperdiçados. Eu preciso comparar vocês com a minha igreja. A igreja de Jesus, essa igreja que Ele morreu por nós na cruz do Calvário, ela é uma igreja que funciona perfeitamente. Nós temos uma chance muito grande da nossa família funcionar bem. Por que não funciona? Porque nós não queremos relacionar com a nossa família como nós relacionamos com Deus. Nós relacionamos com Jesus até muito bem, porque muitas vezes nós ignoramos a palavra, nós não vamos ouvir ela na palavra. Muitas vezes a palavra fala e nós, não quero ouvir isso. Ele está nos repreendendo, não quero ouvir. Mas quando a esposa repreende o marido e assim vice-versa, os filhos, eles não voltam para a palavra, não entendem isso biblicamente, submete isso como na Bíblia. Se a Bíblia fala que eu tenho que ser orientado pelos meus pais, que eles são responsáveis por mim, por que eu vou agora fazer aquilo que eu estou na minha cabeça? Filhos, vocês têm que obedecer aos pais, tem que submeter a liderança desses pais para dar certo na vida de vocês. Se o pai fala assim: esse camarada não é bom para você. Pai, que é isso? Mas é bom para mim. Futuramente que você vai ver se é bom ou se é ruim para você. Porque o pai e a mãe têm um poder de Deus de visão. Como Deus levanta alguém aqui que tem poder de discernimento, pai e mãe têm poder de discernimento. Está entendendo? Discernimento. Meu filho, não faz isso, não faz aquilo. Paulo considera o casal como empenhado na sublime tarefa de representar entre os vizinhos a intimidade, o amor, a unidade de propósito, o esforço que existe entre Cristo e a sua igreja. É por isso que tem que ter famílias transformadas. Como que você vai representar uma igreja, sendo que a sua família está lá, voando prato, voando não sei o que, xingando, palavrão, e tudo desconcertado do vizinho? Aí o vizinho vai dizer: mas essa que é a igreja de Cristo? Entenda isso muito bem. Palavrão, não tem jeito. Ele fala assim: o casal cristão, ele vai representar a igreja do seu lado. Aonde que você está vivendo? A convivência da vida no lar, a ética cristã, é frequentemente sujeitada a um teste rigoroso, porque a boa ordem na sociedade, olha aqui, em todos os relacionamentos humanos, depende do reconhecimento do princípio divinamente revelado de subordinação à família a Cristo. Isto é, a submissão em casa tem poder de dar uma vida em alto padrão, com efeito espiritual, com efeito moral para toda a cidade, através do marido cumprir o seu papel, da mulher cumprir o seu papel e os filhos cumprir o seu papel. Agora você olha para a sociedade está desse jeito? Não vou nem falar. Eu estava vendo uma pessoa me contar, ela falou assim: você sabe qual que é o maior problema nas faculdades? Eles não têm raiva do Bolsonaro, eles não têm raiva de fulano, eles não têm raiva de ciclano, eles não têm raiva de Beltrano. Sabe quem que eles não querem? Jesus Cristo. Para os filhos nossos cristãos, para estudar na faculdade, está no maior desafio, porque eles não aceitam Jesus, por isso que está com a vida torpe. Está entendendo? O que eu vivo na minha casa, eu projeto para a cidade de Arcos.
Aí você vai dizer, eu não quero que esse pastor pregue aqui não, porque ele vem cá só para dar lenhada. Não estou dando lenhada. Eu estou pregando a palavra. É isso que a palavra fala. Ela é o discernimento do apóstolo. O apóstolo aqui não fala nenhum defeito da família. O apóstolo fala aqui como o procedimento da família. Só podemos alcançar a cidade se as nossas famílias estiverem edificadas em Cristo. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão aqueles que trabalham por ela. Edificação. A família precisa viver como Cristo vive com a igreja. É simples. Quer viver bem em sua família? Observe Jesus com a sua igreja e comece a praticar. Gente, vê como Jesus. Não vou destrinchar aqui. Não preciso, vocês são muito bem inteligentes e o Espírito Santo está aí para ensinar vocês. Qual que é o procedimento da igreja? A igreja de Cristo e o procedimento de Jesus. Deus estabelece a família como unidade básica da sociedade, que tem Cristo, a sua igreja, como exemplo. A família vive como Cristo vive, como vive para a igreja. Esse modelo é projetado para alcançar o mundo. Esse modelo é o projeto de Deus para alcançar o mundo. Nós não vimos outro. É Cristo e a sua igreja. É o meu procedimento com a minha família, como Cristo e a sua igreja. A família que Deus projetou, que o apóstolo Paulo relata, ela necessita desenvolver seus papéis com excelência. Deus colocou excelência em nós. Vou te provar por quê. Quem mora dentro de você? Quem mora dentro de você? Quem mora dentro de você? O Espírito Santo. Ele é a excelência da divindade. Porque Ele faz aquilo que ninguém faz. Ele fala no seu ouvido, deixa disso. Sua mãe já falou a vida inteira para você deixar, e você não deixou. Ele, com a voz dele, ele fala, você abandona o pecado. Por que você tem que buscar excelência lá na sua casa? Porque Cristo, o Espírito Santo, mora dentro de você. Você é o templo. Ele mora dentro de você para te ajudar desses obstáculos que você tem aí de pecado, que está atrapalhando você e a sua família, está levando pobreza espiritual para a sua família e pobreza do pecado. Porque quando você está na prática, você está pobre, você está na lama. A Bíblia diz lama. Quando a pessoa está no pecado, ela está perdida, ela está pobre. Excelência. A esposa com excelência, o marido com excelência e os filhos com excelência. Quem vai ganhar? Seus futuros familiares. Você está plantando uma semente para os seus netos. Eu já tenho neto, muito novo, mas já tenho. É uma benção. Ele achar que a vida da igreja paga na mão de todo mundo. Tem que ensinar, gente. O maior poder de seus filhos que precisa, né, é o ensino de ser crente. Ele precisa ver sua prática da oração. Por que menino quer tanto celular? Não precisa de ser inteligente, não. É porque você fica muito com o celular. Por que menino não abandona o celular? É porque você não larga o celular. Ele é mais ativo do que a gente. É por isso que ele quer estar agarrado no celular, porque vê a mãe e o pai constantemente naquele trem. E os meninos, né? Por isso eles não querem largar. Ué, aquilo deve ser bom demais, porque o meu pai está com ele ali, tendo conversa muito, porque está com o celular constantemente, minha mãe está ali, fulano está ali. É por isso. Não precisa ser muito ativo para discernir isso. Desenvolver os papéis com excelência.
que o marido é o dirigente. O líder deve ter uma liderança de amor. É difícil para nós, gente, eu vou te falar. Eu não sei qual que é o mais difícil, se é do marido ou da esposa. Eu estou falando porque eu sou homem. Não é fácil não. Primeiro, aqui ó, a sua liderança tem que ser exercida com amor, viu, marido? Qual que é o amor? Não é o do mundo não. É o sacrificial de Jesus na cruz. Você precisa sacrificar pela sua família. Ó, segundo, mansidão. Tem homem aí que fica bravo, parece que é um animal indomável dentro da casa. Mulher não pode falar nada, o filho não pode falar que ele vira um cavalo, um burro. Tem mais aí, não tem? Ele vira um trem dentro de casa. A Bíblia diz que Jesus era manso. Provisão. Os maridos hoje querem que as mulheres que tenham ser a provedora da casa. O negócio está mudando, porque na minha época, né? Não tem muitos anos não. Agora, se a mulher não parceirar com o camarada, ele anda arrondado, ele passa apertado. Se ela não pegar junto com ele, não dou conta. Provisão das necessidades espirituais que existem dentro da casa e das necessidades domésticas dentro da casa. Você, a mulher, trabalha, mas a missão é do homem. Você trabalha porque você está na era moderna da mulher. Mas isso não é o plano de Deus. O plano de Deus, você pode até trabalhar, mas quem que tem que ter a provisão é o marido. Provisão. Tanto espiritual como a doméstica. O marido precisa honrar a esposa. Não vou destrinchar nada disso aqui. Ele precisa de compreensão dos papéis da esposa e dos papéis dos filhos. Porque lá do lado dele existe uma pessoa imperfeita e os filhos que saiu dele imperfeito. Como a igreja que nós somos aqui, somos imperfeitos. Como Jesus lida com ela? Graça, misericórdia. Apreço, consideração pela esposa, interesse pelo bem-estar da família. Tem um homem que não está nem aí para a família. Você está morando bem, você está andando, isso, aquilo. Gente, tem que ter apreço. Não só o apreço doméstico, mas o apreço de falar assim, nós aqui nós temos prazer de estar junto. Eu, quando não era crente, eu não queria ir para minha casa, que lá era um inferno. Quando eu me converti, posso estar onde que for, que eu tenho um anseio e um desejo muito grande de estar dentro da minha casa. Porque eu sei que lá é um pedaço do céu. Proteção e etc, e muitas outras coisas. Da mesma maneira que Cristo lidera a igreja, ama a sua igreja, você, marido, tem que fazer isso. A missão do líder do marido é muito pesada, por isso que ele precisa que a esposa submeta a ele. Eu entendi isso aqui. Para ele cumprir uma missão de liderar, ele precisa de uma mulher submissa. Para você ser abençoado na igreja, você precisa fazer o quê? Submeter a Cristo. Por isso que nós precisamos das nossas esposas, que submeta, não como escravo, mas validando a palavra, dando opinião. Porque quando você olha para a palavra de Deus, ela confronta você. E quando ela confronta você, o Espírito Santo fala assim, obedece a palavra. Pratique a palavra. Assim é a esposa.
Nós temos que entender isso. Temos que entender. Orando num só propósito, expondo o seu ponto de vista, significa ser companheiro, alguém que o ajude, que o complete, a parceira que ele precisa. A esposa que cumpre seu papel com excelência com seu marido, vai cumprir a sua missão aqui na terra para a glória de Deus. E lares cristãos fortes é igreja forte e fortalece a sociedade. Este é o conselho do apóstolo Paulo, que o mundo busque virtudes na família de Deus, que é a minha e a sua família. Alguém tem buscado virtudes na sua família? Ou alguém passa lá, não quero nem saber desses crentes aí não. Esses crentes aí está complicado. Olha o procedimento deles. Nós não vamos alcançar a cidade de Arcos se nós nos procedermos assim. Nós não vamos. O mundo precisa da virtude cristã que o apóstolo está dizendo aqui. O apóstolo está dizendo. O mundo está falido, a igreja de Deus não. A igreja de Deus tem virtudes. A igreja de Deus tem caráter. A igreja de Deus tem fé. Como a nossa família, transformação, libertação, milagre, respeito, honestidade, cristianismo genuíno, espelho para a sociedade. Maridos exemplares, esposas exemplares, filhos exemplares, que possamos formar discípulos dentro da nossa casa. Pastor Vinícius está com um projeto lindo e maravilhoso que eu sonho há muitos anos. É você, pai, fazer discípulos dos seus filhos adolescentes. Nós estamos estudando para isso. É você sentar com seu filho, mostrar o evangelho para ele. Isso não é papel da igreja não, isso é papel dos pais. E vai acontecer, né? Vai acontecer. Você precisa de falar do evangelho. Largar de falar que o menino é custoso, que o menino é isso, que o menino não. Jesus te ama. Vem cá, vamos ler um versículo da Bíblia. Eu com meu netinho lá de 4 anos, eu já sentei para andar, já li João capítulo 15, a videira verdadeira. Na linguagem dele, eu fui pegando a Bíblia e falando e prestando atenção. Ele é muito esperto, prestando atenção, falando a respeito. Você precisa falar isso. E eu estou passando na frente, que quem tem que fazer isso é o pai, mas a mãe. Mas eu não posso perder, eu tenho que ajudar eles, né? Eu tenho que dar uma panca. Esse é o conselho do apóstolo, que pessoas falidas venham buscar nas igrejas, nas famílias restauradas, nas famílias restituídas. Precisa fazer discípulo, que possamos ser pilares na sociedade, fortaleza, cura para uma cidade doente e necessitada de Cristo que vive em nós. Faça como o apóstolo, mesmo na prisão. Às vezes você só, pastor, mas eu não tenho nenhuma condição. Tem. Você tem toda a condição. Você tem toda a condição. Lute, busque de Deus o melhor para sua família, segundo Ele. Lute para uma família. Ainda há tempo na sua família. A sua família é projeto de Deus. A sua família é sonho de Deus. A sua família é onde Deus te alcançou para mudar a sociedade. Você antes escravo, você antes cego, você antes vivia de qualquer jeito com a sua família, agora não, você tem um modelo. Efésios capítulo 5, 22. Se você gravar isso e praticar isso, você não precisa fazer mais nada. Quando nós começamos a estudar aqui nos domingos a respeito, eu comecei já a ler. Já li várias vezes a carta aos Efésios. Já tinha lido muitas vezes. É uma Bíblia de bolso, carta aos Efésios. Que Deus abençoe a sua vida. E que você venha ser um modelo para a nossa cidade de Arcos, onde você estiver.
Falei de vizinho porque o vizinho é o irmão mais próximo que nós temos. É aquele que, quando está difícil lá, ele vai procurar você. Ele vai pedir socorro em você. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Nosso lar precisa de Jesus. Fico impressionado com o que Deus faz. Você já pensou usar um homem lá dentro da cadeia? Você que é homem de Deus, preocupar com a minha família hoje? Ele falou assim: eu vou escrever aos Efésios, mas essa carta vai alcançar lá fulano que eu nem sei quem que é. E essa palavra tocou no seu coração, que muita coisa você vai pensar da agora para frente. Tratar os papéis como deva ser tratado biblicamente na sua casa. Não como você, estou com tanta dó desse filho. Não tem que ter dó, não. Você tem que aplicar a palavra, quer doer ou não. Seu filho precisa virar homem. Sua filha precisa virar mulher de Deus. É o que a sociedade precisa. Entender os papéis que representam a igreja de Cristo. Nós, glória a Deus, nós estamos com alguma mudança, né? Nós vamos estar orando. Quero orar para a família. Segura aí um pouquinho, rapidinho. Você vai só levantar a sua mão e falar assim: eu preciso de oração para minha família. Querido Deus, em nome de Jesus, Tu és exaltado em todo o tempo e na nossa vida também. Quero apresentar cada marido diante do Senhor, cada esposa e cada filho. Que Teu Espírito Santo convença, Teu Espírito Santo explique o papel certinho, para que essa família venha romper as barreiras do pecado, venha romper as barreiras da escravidão, romper as barreiras, ó Deus, do modismo, romper as barreiras do orgulho, mandar embora o diabo que muitas vezes comanda os lares, que muitas vezes quer inverter os papéis. Senhor, repreende o diabo dos lares em nome de Jesus, a influência maligna, Senhor, os hábitos malignos, Senhor, a intenção maligna. Senhor, purifica os pensamentos de cada um de nós e coloca pensamentos do Senhor para estarmos vivendo aquilo que o Senhor projetou para nós. Nós Te amamos e precisamos do Senhor na nossa casa, ó Pai, na nossa esposa, nos nossos filhos, nos nossos netos, em nós como maridos principalmente. Em nome de Jesus eu abençoo eles. Amém. Nós agora vamos participar da ceia do Senhor. Temos aqui os elementos. Obrigado. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos esses elementos diante do Senhor e pedimos a consagração. Sabemos, Senhor, que é um suco de uva, é um pão, mas, Senhor, isso nos lembra muito o corpo do Senhor, o sangue do Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Senhor, em nome de Jesus, consagra esse pão. E todos aqueles, Senhor, que estão aqui nessa manhã, venham entender que o sacrifício foi feito na cruz do Calvário, e que o Senhor nos comprou com alto preço, o preço da morte que nos redimiu, e que nos purifica de todo pecado, e que abre a porta para o céu, para morar com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nos abençoa, Senhor. Traz agora, Senhor. Cada um venha, Senhor, examinar a si mesmo, porque cada um vem entender, ó Deus, esses dias que passaram, se foram dias de trevas, dias difíceis, de provocação, ó Deus, e que pecou,
mas nós entendemos que o Senhor nos purifica de todo pecado, que tem que haver confissão, em nome de Jesus. Você que é batizado, fique de pé, os irmãos vão passar aí para te oferecer a ceia. Deus abençoe todos vocês. Quem foi muito perdoado deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia, me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros.
Levante o seu pão assim. Quando Paulo vai dar a instrução, 1 Coríntios, a respeito da ceia, tem uma palavra lá importantíssima: trazer na memória. Quer dizer, nós não podemos esquecer do que Jesus fez. E o que Jesus fez? Me amou. Morreu por mim. Se entregou. O Deus Todo-Poderoso se entregou aos pecadores. A Bíblia diz que ele se desfez, se esvaziou de si mesmo. O que Jesus fez? Não nos abandonou. O que Jesus fez? A maior graça é Jesus entre os pecadores. Não esqueça do sacrifício. Não esqueça dos cravos. Não esqueça da coroa. Não esqueça o quanto Jesus apanhou, o quanto ele ouviu blasfêmia. Não esqueça. Traga na memória. Não esqueça que ele se entregou para nos resgatar. Não se esqueça o que Jesus fez. Não esqueça o que Jesus faz. Não esqueça que Jesus fará. Ele tem muita coisa a fazer na sua vida, na minha vida. E o que ele vai fazer? Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai buscar você. Para onde? Para um lugar que ele vai enxugar todas as suas lágrimas, que os olhos e o coração nunca sentiu. Você viu, quando você vê as maravilhas que Deus faz aqui na terra, seu coração acelera, ele fica lacinho assim. A Bíblia diz que esse coração seu nunca sentiu e os seus olhos nunca viu o que Deus fará para nós quando nós estivermos lá. Olhe para isso aí. O corpo de Cristo. Comemos todos. Levante seu suco. É um suco. Mas o que foi derramado foi a vida para nós na cruz do Calvário. Jesus derramou a sua vida. Jesus derramou a sua vida para dar vida para mim e para você. Começa a viver a vida de Cristo. Olha, a Bíblia diz que o sangue é a vida. O que ficou de Cristo aqui foi só o sangue. Aonde? No chão. Aonde? No cravo. Aonde? No madeiro. Aonde? Escorreu o sangue. É o sangue que nos purifica de todo o pecado. Esse sangue, a Bíblia diz que esse sangue nos protege, porque o diabo, quando vê o sangue em nós, ele não nos ataca. É o sangue de Jesus que te dá segurança. Faça a sua oração. Meu Deus, muito obrigado pelo teu amor tão grande. Muito obrigado pelo sacrifício vivo. O Senhor é tão poderoso que a morte não te deteve. O Senhor ressuscitou. O Senhor voltou vivo para o céu como veio vivo. Nós te damos toda a honra e toda a glória. E pedimos ao Senhor que nos perdoe. Só o teu sangue que nos lava de tanta coisa feia na nossa vida, tanta coisa horrível. O Senhor nos torna mais alvo do que a neve, mais branco do que a pura lã. Em nome de Jesus. Tomamos todos. Faça a sua oração enquanto os irmãos vão louvar a Deus. Engrandeça Ele.
Fala: Deus, eu estou lembrando da tua dor pela minha vida. Eu estou lembrando da tua vontade sobre a minha vida, porque a tua vontade é que eu seja vencedor, que a tua vontade é que eu seja campeão, que a tua vontade é que eu seja liberto, que a tua vontade é que eu seja restaurado. Fala com ele que a tua vontade é que eu seja um homem abençoado, uma mulher abençoado. Jesus morreu por isso. Jesus se entregou por isso, para te dar tão grande salvação e nos libertar do império das trevas, e nos transportou para o teu reino, teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar com alegria, vamos louvar o Senhor com alegria. Abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, e conceda tua graça e te dê paz. Gerações, tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Família, teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, teus filhos e os filhos de teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, teu riso e teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.
Levante sua mão assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz. A paz do Deus Todo-Poderoso. Que a sua família venha desfrutar dessa paz. A sua família tem jeito, a sua família é abençoada, é especial. A sua família de Jesus. Eu te abençoo como pai, eu te abençoo como mãe, eu te abençoo como filho, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a sua família seja abençoada agora e todos sempre. Vão em paz, tenham um domingo de paz, uma vida abençoada a partir da sua família. E todos digam amém. Que Deus te abençoe. Cumprimente seu irmão, dá um abraço.